Palavra de hoje: Deus quer levá-lo para o próximo nível. Parte 1. Sempre que Deus quer te levar para um novo nível, o diabo desfere o seu pior ataque. O pior ataque do diabo é porque ele sabe que a bênção está às portas, está prestes a acontecer na sua vida. Tome minha palavra para você hoje, já vou logo te dizendo do fim para o começo. Não pare de lutar. Não desista de lutar. Não é hora de você parar e retroceder. Porque quando você para, você está na beira do milagre. Você está mais próximo do que você imagina. Então não pare. Mesmo que você não veja coisa alguma, não pare. Se o inimigo está furioso, é porque ele está vendo coisas que você não vê. Eu sei que o diabo vê o mundo espiritual ao nosso derredor. E ele vê a movimentação angelical. Eu não vejo anjo nenhum aqui, porque o Senhor não me deu esse dom, essa graça, mas eu não preciso de ver para saber que esse lugar aqui está cheio de anjos. Só que de vez em quando tem mais anjos do que o normal. De vez em quando o diabo fala, isso é muito anjo, tem anjo demais. Tem alguma coisa que está acontecendo e ele percebe. O diabo não conhece o futuro, o diabo não sabe nada, é uma criatura como você e eu. Preste atenção, mas ele tem essa percepção e ele então vem para tentar te impedir. E como é que ele vai tentar fazer isso? Primeira estratégia do diabo. Se você vai anotar, já pega a sua Bíblia. Quando o diabo não pode te derrotar, ele vai tentar te fadigar, esgotar. Pegue sua Bíblia, eu vou usar Davi como exemplo. Lá em 1 Samuel capítulo 27, verso 1, diz assim a palavra de Deus: disse porém Davi consigo mesmo. Davi disse para quem, meus irmãos? Ele disse para Deus? Ele disse para sua equipe? Não, diz para si mesmo, consigo mesmo. É o que nós fazemos frequentemente. Andamos e conversamos conosco mesmo. Davi então disse consigo mesmo: sabe de uma coisa? Uma hora dessa pode ser que eu venha perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir. Vou fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. E então me livrarei das suas mãos. Isso aqui é Davi ponderando, mas é o que ele fez. Pode ser que uma hora dessa Saul consiga me matar. Deixa eu contextualizar você. Davi tinha derrotado Golias. Antes disso, ele estava na casa dele, cuidando do rebanho do seu pai. Não orou para ser rei, não pediu para ser rei. Ele não tinha lá uma festinha de oração com alvo, rei de Israel, não. Mas de repente, aparece o profeta. Samuel era o profeta. E o profeta veio designado por Deus para ungir. E ungí-lo como rei. E o óleo é derramado sobre ele. Mas ele não pediu. Aí você pensa, puxa vida, quando a unção vem, as coisas vão ficar muito melhores. No caso de Davi, piorou bastante. A unção veio. Deus nunca o abandonou. Aí diz a Bíblia que ele foi, lutou contra Golias, você conhece a história, derrotou o gigante. Mas Saul ficou alegre? Não. Saul se encheu de inveja, se encheu de ira e começou a perseguir Davi para querer matá-lo. Uma coisa é você ter alguém que te persegue, que não é importante. Outra coisa é quando é o juízo supremo, meu amigo. Se o juízo supremo mirou em você, você está perdido. Você não tem saída. É a mesma coisa que aconteceu com Davi. Se é alguém que está perseguindo você, é uma coisa. Mas no caso de Davi, era o rei. Tem todo o aparato do Estado à disposição. Tem informantes em todo lugar. É o rei que quer matá-lo. E Davi então ficou fugindo pelos ermos, pelos desertos, morando em cavernas. E sabe por quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Você tem enfrentado uma luta há 13 anos? O que acontece quando a luta é longa? Você tende a ficar fadigado. Você tende a querer parar de lutar. Arrumar uma maneira de parar de lutar. Davi, então, resolveu usar de uma estratégia de bom senso. O que ele pensou? Vou sair fora dos domínios, da esfera de Saul e vou para a terra dos filisteus. Os filisteus eram o inimigo.
Golias, ele era filisteu. Golias era de uma cidade chamada Gate. E o rei chamava-se Aquis. Eu gosto de contar a história porque eu sei que muitos nunca leram, mas você fica pelo menos aprendendo através de mim. E esse era o rei de Golias. O rei de Golias não é o seu rei, meu amigo, acredite em mim. Mas Davi resolveu então sair do território, da esfera, do lugar para o qual tinha sido chamado, porque estava cansado. Porque estava cansado. Pode ser que hoje o diabo também tenha conseguido cansar sua alma. É muito tempo lutando pela mudança do casamento. São anos e anos lutando pela libertação dessa pessoa. São muitos anos no ministério, eu não vejo nada acontecendo. São 13 anos lutando com essa doença e parece que nada acontece. Então, no meio de uma luta prolongada, o inimigo te desafia a tirar uma espécie de férias espirituais e parar de lutar. Eu digo para você, não pare de lutar. Davi resolveu parar. E o que ele faz então? Ele vai servir Aquis. E Aquis gostou dele. E Aquis fez o quê? Contratou ele. E diz a Bíblia agora que Davi saía e fazia as batalhas pelo rei dos filisteus. Preste atenção no que eu vou te dizer. É muito ruim. Davi antes lutava, guerreava por um chamado. Agora ele virou um mercenário. Ele luta para ganhar dinheiro. O rei dos filisteus vai pagá-lo. Vai pagá-lo para ele lutar as lutas. E agora ele vai lutar. Muito, muito sério esse momento. Quando o chamado perde a importância. Quando a vocação torna-se secundária. E você passa a querer fazer por outra vantagem. Deus não repreendeu Davi por causa disso. Porque em si mesmo não tem nada de errado você querer fazer algo pelo retorno financeiro. Mas preste atenção, querido. Não deixa que o inimigo tire você do espaço que Deus te colocou. Não seja seduzido pelo ganho. Lute pela honra. Lute pelo chamado. Lute por causa da vocação que Deus te deu. Não é hora de parar de lutar. Davi resolveu parar de lutar. Afinal de contas, ele estava cansado. Agora, você vê, a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi não era qualquer um. Se o homem segundo o coração de Deus se cansou, quem somos eu e você para não nos cansarmos? Ele cansou de quê? Ele cansou de todo dia ter que depender de Deus para o livramento dele. Todo dia, 13 anos. Deus nunca o desapontou. Saul nunca tocou nele. Ok? Deus é justo e fiel. Mas Davi estava cansado de todo dia ter que fazer isso. Deus não está me condenando nem condenando você por estar cansado no meio da batalha. Não. Minha palavra para você hoje não é de condenação. Eu quero trazer uma palavra de conforto para a sua alma. Eu quero dizer que o homem segundo o coração de Deus depois de 13 anos se cansou. Eu que não tenho esse título, não posso me julgar melhor do que ele. Mas eu sei de uma coisa, eu não vou parar de lutar. E você não vai parar de lutar também. Você não vai retroceder em nome do Senhor Jesus. Diga para o seu vizinho, não pare de lutar, filho. Por que você não pode parar de lutar? Lá em Efésios, Paulo faz a descrição da armadura do crente. E se você olhar a armadura, ela tem a couraça da justiça, que tampa o peito, mas não tem nenhuma arma para as costas. Não tem a couraça das costas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você resolve parar de lutar, você está virando de costas para o inimigo. Quando você vira de costas, você abriu agora o flanco. Por que não tem armadura nas costas? Porque a vontade de Deus é que você nunca vire as costas para o campo de batalha. Que você sempre esteja olhando para Ele e declarando, eu sou mais do que vencedor. Não vou ceder 1 milímetro da posição que Deus já colocou e me deu neste lugar. Então não retroceda. Não vire as costas. Não abra o seu flanco, porque Davi abriu. Isso trouxe um prejuízo muito grande para Davi.
Prejuízo que, você sabe, ele foi atacado pelos filisteus, né? Lembra lá de Golias? Ele foi atacado por Saul, mas ninguém tocou em Davi. Mas agora eu vou ler com você o texto. Davi vai perder tudo. Vai perder esposas, vai perder filhos, vai perder bens, vai ficar sem nada. Nada. Tudo por quê? Porque desistiu de lutar. Quando você corre, meu querido, você fica vulnerável. Esteja de frente para a batalha onde Deus te colocou. Pastor, eu estou cansado. Você está cansado? Então descanse, mas não pare de lutar. Descanse, mas não desista de lutar. Porque a vitória está próxima. Em algum momento vai passar. Em algum momento a luta vai cessar e você vai experimentar a vitória perfeita de Deus. Lutas são necessárias. Pastor, por que lutas são necessárias? Deus poderia, quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele poderia ter removido desse planeta todo o demônio. Mas ele não fez isso. Ele deixou aqui. Por quê? Porque ele sabe que todos nós temos uma tendência à complacência. Nós temos uma tendência à passividade. Temos a tendência de parar, de ficar parado. E achamos que isso é o melhor. É uma tendência natural. Não encare isso como sendo algo terrível. Todos nós temos. Mas quando você tem um inimigo, aí você não para hora nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou me lembrando de uma história aqui, mas já não me lembro os detalhes. Quando querem importar para o Brasil o atum, não tem qualidade trazê-lo abatido, congelado. Cai a qualidade. Então tem que trazer vivo. Para trazer vivo, eles colocam em containers. Mas qual que é o problema? Vai ficar parado a viagem inteira. Então, para manter o atum ativo, o que eles fazem? Colocam um predador junto. E o coitado viaja do Japão até no Brasil correndo dele. Mas chega com a carne boa. Presta atenção. Quando você está em guerra, meu querido, esse é o momento que você tem mais fome. Mas tem gente que está em guerra, quer parar de lutar. Ele pensa que com isso ele vai ter mais fome. Não tem. Ficar parado tira o apetite. Quando você está em guerra, sua fome por Deus aumenta. Sua vontade de vir para a reunião aumenta. Porque você quer participar do jejum. E você quer ir para a vigília. Não importa o que estão fazendo, você está pronto. Ou seja, a guerra te faz afiado. A guerra te faz alguém afiado. Pronto. Mas quando você ignora a guerra, vira as costas para a guerra, desiste da luta, você se torna, você perde o corte. Perde o corte. Perde a força, perde a fome. Eu considero fome uma coisa muito importante. Mas fome, ela acontece sob certas circunstâncias. E uma delas é a guerra espiritual. E eu vou te dizer, quando você está pelejando, é o momento que você experimenta mais o poder de Deus. Quando você está parado, né, e resolve parar e vai assistir Netflix, e vai assistir televisão, não é o momento que você é cheio. É no momento da luta. É quando você se posiciona e diz pro diabo: chegou até aqui, daqui você não passa. Eu vou te resistir em nome de Jesus. Ah, meu amigo, nessa hora sua postura é cheia de Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Não se permita ser passivo, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Davi resolveu parar de lutar em 2 ocasiões. Primeira ocasião é essa. Ele debandou lá para o lado dos filisteus. Segunda ocasião é quando um dia ele mandou o general Joabe para a guerra e falou: vou ficar em casa descansando. Era dia de guerra, resolveu ficar em casa. À tarde ele vai para o terraço e vê uma mulher tomando banho. E você conhece o resto da história. Foi o maior prejuízo que ele sofreu na vida dele, em todos os aspectos. Sabe por quê? Porque quando deveria estar na guerra, resolveu parar de lutar. Não pare de lutar pelos seus filhos. Ah, eu não aguento mais lutar por esse menino. Não pare. Ah, pastor, tem anos que eu estou tentando casar e não consigo. Não pare de lutar. Ah, eu quero ter filho, mas o filho não vem. Não pare de lutar. Eu quero prosperar, mas parece que eu nunca passo no concurso. Não pare de lutar. Em algum momento a luta vai passar. Mas enquanto isso, permaneça na posição. Não se permita ficar cansado. Mas eu estou cansado. Então hoje você será fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém? Pegue sua Bíblia, vamos lá para o capítulo 30. 1 Samuel 30.
A Bíblia fala que Aquis, verso 1, Aquis, que era o rei dos filisteus, deu para Davi uma cidade para ele morar, chamada Ziclag. E Davi tinha com ele 600 homens, também casados com filhos. Então todos eles, moravam nessa cidade chamada Ziclag. Mas olha o que aconteceu. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e a Ziclag, e a esta ferido e queimado. Queimaram a cidade. Tinham levado cativa. Hoje em dia tem muitos tipos de cativeiros também. Pondere nisso. Levaram cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e encontraram uma cidade queimada, e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou. Ele ficou muito angustiado. Como você não fica angustiado? Coloque-se no lugar dele. Imagine você perder filho, perder esposa, perder os bens, não te sobrou nada, só a roupa do corpo, não ficou nada. Olha a condição que Davi chegou. Olha a condição. Enquanto ele era perseguido por Saul, quando ele estava na luta certa, nada disso aconteceu. Mas quando resolveu parar de lutar, olha o que aconteceu. Às vezes, sua família sofre porque você desistiu de lutar. Homem, não desista de lutar pela sua casa. Eu não me canso de orar pela minha casa. Eu não me canso de orar por essa igreja. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar as batalhas de Deus nessa igreja. Porque essa é a vontade de Deus. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Oh Deus! Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, segunda coisa, quando o diabo não pode te derrotar, ele vai te distrair, desviar a sua atenção. Primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui é que Davi chorou. Preste atenção, você pode chorar, chore bastante, chore à vontade. Nada de errado em chorar. Mas eu vou te dizer algo com amor e carinho. Não chore de autopiedade. Não chore de dó de si mesmo. Não chore debaixo de condenação. Eu pergunto para você, Davi era o culpado daquela situação, sim ou não? Estou te dando a cola aqui para você não errar. Davi era o responsável por todo aquele problema, sim ou não? Era responsável, mas ele não chegou diante de Deus: Senhor, sou um miserável, não sou nada, eu não sou digno nem de ser rei de Israel. Imagina, olha aí, Senhor, quem eu sou. Não, Davi não teve essa postura. Essa não é a postura de homens de Deus. Você não vive debaixo de condenação, você não chora debaixo de condenação, você não vive debaixo de acusação, mesmo que realmente talvez foi você que derramou o leite mesmo, mas você não fica se condenando. Você se levanta e você chora, mas em algum momento você para de chorar e vai se reanimar no Senhor. Então hoje, não sei qual é a sua luta, mas o diabo quer te acusar, trazer condenação, trazer peso na sua alma. Davi não fez isso. Mas eu pensei que chorar, a gente só chora por causa disso. Não, eu choro por causa de muita coisa, mas não choro de autopiedade. Não tenho dó de mim mesmo. Não acho que eu sou tão maravilhoso que não posso passar por lutas. Não acho que eu cheguei a um estágio tal que agora eu não passo por nenhuma dificuldade. Não, quando as dificuldades vêm, eu entendo, faz parte da minha vida. Não fico com dó achando que eu mereço compaixão. Não, eu me levanto e me fortaleço no Senhor. Telhado caiu. Fazer o quê? Fazer o quê? Tem condenação? Tem. Semana passada, um irmão responsável por manutenções na igreja contratou um profissional para fazer um certo serviço. O trabalho não ficou bom. O irmão chegou e falou: não está bom isso aqui, você vai ter que fazer de novo. Ele virou e falou o quê? Por isso que o telhado de vocês cai.
Vocês não são gente boa. Veja, ele está apenas reverberando o que ele ouve por aí. Tem algo errado. Telhados não caem por acaso. Se está caindo é hora de avaliar. Né? Tem irmão que anda comigo aqui há 20 anos. Eu não sei se é irmão de verdade, mas está aqui. Que manda mensagem para mim: pastor, avalia. Nossas reuniões não são tão boas quanto eram. Né? Eu percebo, muita coisa mudou e agora o telhado caiu. Pois é, e o diabo continua agindo e eu sou mais do que vencedor. Nada mudou. Eu aprendi, não há condenação para mim. O céu não está me condenando. Mas eu choro, Deus. Agora eu vou ter que fazer outro telhado. Nem telhado vai ser, vou ter que fazer outro prédio. Mas sem autopiedade, amigo. Chora o choro de Deus. Chora o choro do desejo legítimo. Eu quero ter filho, pai. Eu quero me casar, pai. Eu quero poder tirar férias com a minha família e me dar um salário melhor, sem condenação. Você pode chorar como filho. Chorar porque está doendo. A maravilha da graça de Deus é você poder chegar para o pai e dizer: está doendo, papai. Aí você chora, como Davi chorou. Mas em algum momento levanta a cabeça. Segunda distração que o diabo fez. A Bíblia fala que os valentes de Davi queriam apedrejá-lo. Veja, esses caras ainda não foram chamados aqui de valentes, mas eles serão chamados lá na frente. Davi vai chamá-los de os valentes de Davi. Esses caras fizeram proezas. Mas nesse momento aqui, quando a luta é tão grande, que tem que achar um culpado. O culpado é o pastor Aloysio. Então, no final das contas, aqueles valentes ali achavam que se eliminasse Davi, ia resolver o problema. Mas ia resolver o problema? Matar Davi vai trazer os filhos de volta? Vai resolver alguma coisa? Então pare com essa brincadeira, esse jogo de achar culpado. Pare de ficar tentando achar culpado na sua casa. Meu marido deve ser culpado. Não, minha mulher que é culpada. E vocês ficam nesse jogo que não leva a lugar nenhum. É perda de tempo, perda de energia. Não vai trazer vitória sobre o diabo. Foca a sua atenção no verdadeiro inimigo. Persegue o inimigo e o Senhor vai te dar a restituição de volta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas muitos de nós estamos envolvidos numa batalha falsa. É a batalha de achar culpado. Culpado é meu chefe. Culpado é meu líder. Não, eu vou sair dessa igreja porque o culpado é o meu pastor de rede, é o pastor da igreja. Sempre estamos atrás de um culpado. Meu querido, isso não muda a sua vida em nada. Não te ajuda em coisa alguma. Eu não estou negando que Davi era responsável, mas apedrejar Davi não vai resolver nada o problema. É preciso parar e focar a atenção na guerra certa. Escolha bem as suas guerras. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só lute guerra que tem despojo. Está me ouvindo? Guerra que não tem despojo, eu não entro. Eu não entro. Muito pouca guerra na sua casa tem despojo. Mas algumas tem. Você está vendo o seu filho indo para o buraco, para o abismo, sendo levado por alguém? Ah, meu amigo, tem despojo nessa guerra. Seu filho é o prêmio que Deus vai dar para você. Mas quando você resolve lutar contra a sua mulher, lutar contra o seu marido, você inverteu totalmente as coisas. Ele não é o seu inimigo. Vocês dois têm que parar e juntos e reconhecer: nossa guerra é contra o diabo. Vamos juntar nós dois, vamos atacar o diabo. Haverá despojo para essa guerra. Apresentação: pastor Aloysio Silva.